E o Amazônia S.A., nesse momento, vai falar de um tema que atinge a famílias no Brasil e no mundo todo. Nós vamos falar de dependência química, com a Associação de Parentes e Amigos de Dependentes Químicos, que você já ouviu falar com certeza, são quase 20 anos, que é a APADEC, uma entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos e sem conotação política ou religiosa. O caráter é assistencial, educativo e científico. Foi fundada em abril de 95, gente. E olha, a APADEC tem sede em Rio Branco, no estado do Acre. E foi inclusive decretada utilidade pública pelo estado e município. Ela está inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social. E o desempenho tão importante, tão bom da APADEC nesses quase 20 anos foi reconhecido nacionalmente através do Certificado de Mérito pela Valorização da Vida 2004. Gente, são esses temas importantes que o Amazônia S.A. traz para você. E hoje você vai se emocionar tanto com a minha conversa com o querido Toninho, quanto o depoimento da Helena. E a gente vai falar de APADEC. Eu recebo aqui nos nossos estúdios ele que, na verdade, é o Antônio Balica, mas todo mundo sabe que ele é Toninho Balica. Tudo bem, Toninho? Seja bem-vindo. Tudo bem, é uma satisfação estar aqui no seu programa. Toninho, a gente, quando fala em dependência química, a gente sabe que tem um monte de gente em casa agora dando atenção para essa conversa. Porque é uma realidade em quase todas as famílias do Brasil. Você tem dados a respeito disso? Quantos jovens, assim, quantas pessoas hoje no Brasil, ou no mundo, ou no Acre, não sei a informação que você tem, estão vinculadas a essa desgraça que é a droga? Sim, Mirna, a gente tem alguns estudos, porque o Brasil, na realidade, ele, quando se trata em pesquisa, ele ainda se investe pouco nessa questão de pesquisa, principalmente quando se investe em drogas. Eu tenho uns dados institucionais e também nós temos os dados do SENAD, Secretaria Nacional sobre Drogas, que a última pesquisa que eles têm, eles colocam que 90% da população brasileira usou ou faz uso de qualquer tipo de substância psicoativa. Nesses quase 20 anos, você aí teve 4.000 atendimentos por ano, em média. Uma estimativa aí de internação, gente, de 100 homens e de 60 a 70 mulheres. Ou seja, uma estrutura que precisa de apoio constante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho da APADEC, da história da APADEC nesses quase 20 anos. Isso, como você falou, a APADEC foi fundada no dia 5 de abril de 1995 e teve como idealizador o médico Dr. Donald, e que tanto nós temos uma gratidão muito grande por ele, que é nosso presidente de honra. E também já tive começo, raiz, que foi minha família também, que minha tia Balica, que é sócio fundadora, o nosso saudoso também, seu Zé Estevo, seu Zé Melo, seu Zé Russo, evangelista, então Enes que eu não consigo lembrar o nome assim, foi o primeiro CT que teve aqui em Rio Branco e de repente a gente veio fazendo esse atendimento, um número muito grande, procura. E a maioria dos pacientes, eles vinham do interior, e principalmente Cruzeiro do Sul. Em 2001, a gente também fundou uma em Cruzeiro do Sul. E depois tinha uma grande procura por mulher, e foi quando a gente também criou o Centro Feminino, que posteriormente, depois de 9 anos, quase 10 anos, a gente não conseguiu ficar com ele aberto, só voltando agora. Olha, voltou agora. Um abraço para o Marcos Alexandre, prefeito de Rio Branco, que tem dado apoio restrito para vocês, né, Toninho? Sim, como eu sempre falo, quando a gente tem boa vontade, a gente tem a metade. E o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, foi fundamental para esse retorno da APADEC. Agora, quando foi no dia 24 de junho, a gente reabriu de novo o Centro Feminino, já estamos atendendo essas mulheres tão sofridas aqui da nossa cidade, atendemos de todo o interior, e inclusive Bolívia e Peru. É impressionante como as pessoas nos procuram, a carência desse país. Agora, gente, é importante a gente dizer que existe sim uma predisposição para o uso, ou seja, Toninho, quando alguém está consumindo droga, algum tipo de droga, principalmente essas drogas mortais,
e totalmente viciantes, elas nem sempre foram só coagidas ou só foi oferecido. Existe uma predisposição, inclusive genética, para que haja muitas vezes a dependência. Sim, existe sim. É comum a gente ver nossos amigos, né, nossos conhecidos que conseguem sentar na pizzaria, na choperia e tomar um chopp e ir embora. Isso é comum. E isso às vezes a gente se engana. E é interessante a gente entender que uma pessoa que é dependente químico, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele é dependente. Agora, como saber que quem tem essa predisposição, né? Filhos de usuários ou dependente, ele tem uma probabilidade de 90% de se tornar também um dependente. Qual fator? Isso é um fator predominante? Então, todo mundo que tem um filho que é dependente ou usuário, ele vai se tornar dependente? Não, ele vai depender do meio em que vive. Todo mundo que é dependente, ele quer parar de usar droga. Agora, nem sempre ele consegue. Você me disse uma coisa que me chamou a atenção, Toninho, que você disse que a necessidade de parar de usar, que é o que define você fazer o tratamento, entrar na PADEC, por exemplo, passar pela internação, pelos grupos, enfim, e parar. Então, o que determina essa necessidade, esse desejo, porque algumas pessoas, a gente sabe que é muito comum você ter aí uma evasão de pessoas, né, dependentes durante o tratamento. A gente sempre costuma dizer, né, e a nossa metodologia também diz, para que a gente pare de usar, a nossa necessidade de parar tem que ser maior do que a vontade de usar. E como que eu tenho necessidade? Eu preciso da minha família, para que minha família possa entender isso e não proporcione ambientes e também não me dê condições de usar. Porque principalmente a mãe é a pessoa quem mais ama e às vezes ela não aguenta um choro de um filho, ele manipulando, dizendo que é para uma coisa ou outra e ela acaba cedendo. Então a gente precisa entender. Não, e é impressionante, Tony, o homem realmente é produto do meio. Tem que ter assistência familiar, graças a Deus que vocês têm esse cuidado, né? Porque senão não funciona. Tem que ter o grupo, que é como se fosse, vamos chamar assim, de um tratamento homeopático para quem está entrando nesse mundo. Os grupos são muito importantes. Tem as atividades na PADEC, inclusive, a gente vai dizer aqui para você, ajude a PADEC não apenas com alimentos e roupas, mas compre os produtos que você está vendo aí no vídeo. Os produtos que eles desenvolvem lá na internação, gente, homens e mulheres. E isso é que constrói uma nova condição de vida e na vida, né? Então, se o homem é produto do meio, ele estava nas drogas, mas ele está tendo uma oportunidade, a PADEC abre esse espaço. De 18 a 20 pessoas terminam o tratamento. Veja só, nós estamos falando aí de uma média de 100 homens, 60 a 70 mulheres. Somente esse número, 20 pessoas, ou seja, uma média de 20% conclui o tratamento. Né, Tony? Ou seja, é um número pequeno, mas que importa muito, como é o caso da Helena, né? Sim. É porque quando a gente faz essa conta, Mirna, na realidade a gente conta 1, mas institucionalmente a gente conta em média 5. Porque na realidade não é uma pessoa que a gente está devolvendo para a sociedade, a gente está devolvendo uma família saudável. A minha conversa hoje com o Toninho é exatamente essa, para lembrar de você que a PADEC está aí, há quase 20 anos, a pioneira nesse auxílio, né, de fazer com que pessoas que entenderam que é o momento de sair desse universo terrível, tenebroso das drogas, a PADEC é essa instituição, dentre várias que nosso Estado possui, mas que está ali à disposição com internação também, o que é muito importante. E a base feminina foi reaberta e ela tem capacidade para 12 pessoas, né, a masculina para 25. E para você ter uma ideia como é necessário ter a base feminina aberta, você já está com 6 moças 6 mulheres em tratamento. Não tem nem um mês que a gente abriu, né? Foi uma demonstração clara de que, infelizmente, as mulheres que normalmente têm uma consciência um pouco menos destrutiva que os homens muitas vezes têm, elas estão se envolvendo mais nesse universo da droga, né? A mulher ela é bem mais sensível, ela é bem mais emotiva e é bem mais difícil de tratá-lo.
Eu diria que nós ainda estamos aprendendo a tratar a mulher. A gente já tem uma iniciativa da Prefeitura de Rio Branco através do prefeito Marcos Alexandre grande. E a gente não trata somente da dependência, porque a dependência ela é um tripé. Ela é física, ela é mental e ela é espiritual. Então não adianta eu tratar só o físico, não adianta eu tratar só o espiritual. E como é que está o fisiológico da pessoa? Como é que está? Então eu preciso disso tudo. O blog está aí para você entrar, acessar, ver. Olha, eles têm uma fábrica de puff sensacional, trabalham com marchetaria. Então vale a pena você contribuir comprando os produtos da Padec. Tem muita gente que fala assim, mas eu não vou doar. Então compre, ajude, porque a Padec precisa da sua colaboração. E fica um recado antes da gente ouvir o depoimento emocionante da Helena. São 4 fases, gente. Ela começa só com a experimentação. E a partir da experimentação, você começa a utilizar a droga de uma forma mais esporádica. Isso é divertimento, aparentemente. Isso é alegria, é aquele desejo de ficar alegre, feliz, né? ter um raciocínio mais rápido. E depois isso vira o uso abusivo. Aquele desejo de estar todo o tempo sendo controlado pela loucura de um elemento químico no seu organismo. Que é isso, minha gente? E em seguida, a dependência que muitas vezes causa degradação física, humana, intelectual, enfim. Portanto, vamos ajudar as instituições, a Padec é uma realidade nossa. E vamos ouvir a Helena. E é assim que a gente encerra. Emocionados essa conversa, Toninho. Parabéns, obrigada, conta com a gente. Eu que agradeço, Mirna, essa oportunidade de estar aqui expondo a questão do nosso trabalho e quero aqui também fazer um convite a vocês e nos conhecer, né, ver como que a gente funciona. Perfeito, vamos ouvir a Helena e entender a necessidade de instituições como a Padec. Eu me chamo Helena, eu tenho 53 anos, sou solteira, tenho 4 filhos, 6 netos. Eu comecei a usar droga por curiosidade. Eu era casada na época e meu esposo sempre me oferecia e eu sempre dizia não. 4 anos após, eu dizendo não, um dia eu tive curiosidade. Ele mesmo me ofereceu, eu falei, tá, deixa eu ver que gosto que tem. Então eu tinha uma predisposição e não sabia, né? E usei, gostei, fiquei e fui pro fundo do poço. Se eu tivesse me aprofundado só mais um pouquinho, perdido emprego, tinha me prostituído, tinha sido presa, talvez morta, né? Só Deus sabe. Meus filhos passaram fome, eu passei fome. E depois eu fui começando já a vender meus pertences. No final das contas, o meu cartão vivia na bocada. 5 horas da manhã, no dia do meu pagamento, o traficante estava lá na minha porta batendo. Ei, bora, acorda, já são 5 horas. Já tem dinheiro no banco, vamos buscar? E eu ia. Tirava aquele dinheiro toda satisfeita, porque ia pagar e ia ficar com crédito para comprar mais, né? Mas a coisa foi se aprofundando de um tanto assim que não deu mais para segurar e dizer assim, eu quero usar droga, eu queria parar. Primeiro eu separei do marido, saí de um bairro para o outro, achava que o problema estava nas pessoas, que o problema estava no bairro, né? O problema estava no meu esposo porque tinha me dado. Mas não era, o problema estava dentro de mim. Né? Só que eu era leiga, né, no assunto, eu não entendia, né? Era ignorante. E eu estava tentando sozinha. E eu tentei até o suicídio. Comi o pão que o diabo amassou. Novembro de 2002, o Dr. Donante passou na minha rua e eu, quando vi o Dr. Donante, eu pareci assim que eu tinha visto Deus do céu. Aí eu mostrei os dedos tudo sujos, a boca queimada. Meu problema era com pasta base, não conhecia outras drogas assim. E ele foi e disse, olha, vai inaugurar a Clínica de Recuperação Feminina da Padec. Porque até então só tem a masculina. Mas a das meninas vai inaugurar em março do próximo ano. Isso foi em novembro, né? Passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em março eu fui uma das primeiras internas daquela instituição, né? Tô lá até hoje. Gente, falar disso aí é como se eu estivesse vivendo novamente, sabe? Nossa, eu tenho um filho que hoje ele tá em São Paulo. Ele tá em São Paulo fazendo tratamento, meu filho. Esse filho, ele sofreu muito. O meu filho, ele corria atrás de mim, assim, quando eu pegava a última feirinha que tinha lá no depósito. Ele saía atrás de mim, mãe, deixa a feira dos meus irmãos, mãe. Às vezes ele conseguia pegar de volta, às vezes não. Com 16 anos ele saiu de casa e não suportou mais morar comigo. Eu vendi o melhor tênis dele, o capacete, eu empenhava o celular. Tudo. O que tinha dentro de casa que dava dinheiro, eu estava vendendo.
tudo, de pessoas amigas, que eu sabia que não ia mandar me prender, coisas pequenas. Hoje esse meu filho, que um dia me expulsou da casa dele, está em São Paulo fazendo tratamento e eu tenho uma procuração dele que me dá direito a fazer qualquer coisa com as coisas dele. Então, a coisa mais gostosa que tem é você hoje saber que você readquiriu essa credibilidade. Eu faço questão de todo dia comprar o pão da manhã dos meus filhos. Eu faço questão de fazer o café da manhã dos meus filhos. Hoje as pessoas me tratam com decência, me respeitam, me amam, né? Assim, tem prazer de me amar, porque antigamente, eu acho que até a minha mãe tinha raiva poxa vida, por que eu tive essa menina, né? Eu mudei mesmo, porque eu não só parei de usar droga, eu fiz uma reformulação de vida. Isso a PADEC trabalha muito em cima da reformulação de vida. Eu costumo chamar quem usa droga de companheiro, sabe? Companheiro de luta, companheiro de batalha. Quer dizer para as pessoas que usam drogas que a dependência química, ela não tem cura, mas ela pode ser estacionada. Você pode viver muito bem e muito melhor sem drogas. Pessoas conseguem parar de usar drogas sim. Como eu falei, até pode acontecer de não parar, não conseguir sozinha, como eu não consegui. Né? Mas se você tem a ajuda das pessoas, se você tem a humildade de perceber que você é doente, que você precisa de ajuda, procure ajuda, você consegue. Eu consegui, por que você não consegue? Todo mundo consegue. Em 2003, eu fui uma das primeiras internas da PADEC, entrei em recuperação e estou sóbria até hoje. Nossa, como é bom viver sem as drogas, gente, olha, como é bom.